Recomeçando. Oi, Rose. Vamos ver se ele entra agora, se dá certo. Não está conseguindo participar. Oi, Cris, boa noite. Nossa, eu não consigo imaginar o que está acontecendo aqui. Ó, ele está mandando uma mensagem. Não pode ter pelo computador e pelo celular. Oh, eu acho que eu sei o que é que está acontecendo. Espera aí. Acho que ele está no computador. Então eu perguntei aquela hora. Será que eu não vi. Tá no celular? Estou perguntando, é. Vamos ver. Carol. Cris. Que legal. Vamos ver se ele entra. Ele estava entrando, acho que pelo computador. Boa noite, Cris. Ele estava entrando no computador. Então. Pelo menos a foto que ele acabou de me mandar, que não dei acesso, acho que era pelo computador. Vamos ver. Agora entrou o senhor Carlos Jorge. Vai me deixar maluca, senhor Carlos Jorge. Oi, minha gente. Oi, minha gente. Chegou, finalmente chegou. Então tá Cheguei. bom, maravilha, maravilha. Então nós podemos começar, né? Bom, agora sim, boa noite a todos, bem-vindos ao sexto Neurogaia Responde. Para quem está aqui pela primeira vez, Oi, minha gente. eu sou Márcia Rego, Rose Magário, Tiago Costa e Ana Rego. Juntos formamos o Instituto Neurogaia. Tem algum eco aí? Agora sim, boa noite a todos, bem-vindos ao sexto Neurogaia Responde. Carlos ou Rose, está com o celular do lado, ou o computador do lado ligado? Tiago Costa e juntos. Carlos. Pronto? Maravilha, maravilha. Então, só recomeçando, eu sou a Márcia Rego, né, juntamente com a Rose Magário, o Tiago Costa e a Ana Rego, formamos o Instituto Neurogaia, uma empresa que foi criada para ajudar a solucionar os problemas práticos dos profissionais de saúde. Estamos felizes em contar hoje com a participação de todos vocês
e também do nosso convidado, o psicólogo Carlos Alberto Jorge, que compartilhará conosco seus conhecimentos sobre diversidade e inclusão profissional. Carlos desenvolveu sua carreira na área da psicologia clínica e em reabilitação de portadores de lesão medular, amputados, lesões encefálicas adquiridas, malformações congênitas, além de um trabalho em neuropsicologia, realizando avaliação e estimulação cognitiva em pacientes com transtorno do espectro autista e psicose infantil. Carlos também é professor na graduação, pós-graduação e é supervisor clínico. Ele tem expressiva atuação em gestão de programas direcionados à diversidade, com especialização na inclusão profissional da pessoa com deficiência, jovens aprendizes e estagiários. Carlos, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco, mesmo depois desse perrengue inicial. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Teve esse perrengue, faz parte, né? Mas vamos poder ter um bate-papo e poder sanar as dúvidas da turma aí, a gente poder deixar um pouco mais afiado sobre esse tema de inclusão profissional e o que fazer com os nossos pacientes, né? Bem-vindo. Boa noite a todos e muito boa noite a você, Carlos. Depois de tanto tempo, te encontrar aqui na live, muito legal. Muito obrigada por ter feito o convite, né? E esse é um assunto que eu acho muito interessante e parece simples, mas não é tão simples, né? É uma coisa verdade, muito, é verdade. né? Ele é um assunto que ele é conversado, mas pouco explorado, né? Uhum. Então, apesar da lei Pode de falar. cotas, né? Hoje a gente tem uma lei de cotas que fala sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Essa lei já tem 32 anos, para a gente ter uma ideia. E ainda pouco se conhece, tanto a pessoa com deficiência, quanto o profissional, quanto a empresa. Isso ainda fica místico, ainda tem muitas lacunas que a gente precisa estar corrigindo, né? Essa lei, então, como eu disse para vocês, tem 32 anos e ela foi mudando no decorrer desses anos. Ela chamava Lei de Cotas e hoje ela chama Lei Brasileira de Inclusão. Foi Carlos, junto... conta um pouco para a gente, desculpe interrompê-lo, mas Vamos lá. conta um pouco para a gente exatamente o que é isso, esta Muito lei, bem. né? Porque a gente escuta, como profissional, a gente escuta muito falar a respeito, né? As pessoas falam das cotas, das possibilidades, mil questionamentos a respeito, mas eu acho que na prática, como disse a Rose, a gente não sabe muito bem, enquanto profissional, nem como orientar os nossos pacientes sobre isso. Até porque eu não sei se a gente sabe muito bem o que são essas cotas, né? Ou antes chamada cotas, né? Isso. Então, acho que você podia contar um pouco para a gente. Vamos contar um pouco. Então, hoje a gente vai conversar sobre vagas afirmativas. São as vagas afirmativas que a gente vai contemplar os grupos excluídos. Então, a gente vai buscar pretos, LGBTQI+, a gente vai buscar pessoas com deficiência, buscar mulheres em cargos de empoderamento. São alguns pilares que a gente vai trabalhar com essa diversidade. A Lei Brasileira de Inclusão, ela vai falar especificamente da pessoa com deficiência. Mas hoje, nas organizações, a gente trabalha com uma diversidade como um todo, né? Aceitar a pessoa na sua singularidade, como pessoa, tem características diferentes das outras. Então, quando a gente vai falar em inclusão, nós vamos abordar esses pilares da diversidade. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é a junção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei de Cotas e o Tratado da ONU em relação aos direitos humanos. Então, a nossa Lei Brasileira de Inclusão hoje é uma das mais modernas do mundo. Ela vai contemplar questões de trabalho, cidadania, lazer, entre outras situações. Focando na situação do trabalho, empresas com mais de 100 funcionários, a gente vai chamar essa famosa cota. Com 100 funcionários, 2%, com 1.000 funcionários, 5%.
de pessoas com deficiências trabalhando dentro da empresa. O que é interessante a gente entender que a pessoa com deficiência hoje ela vai contemplar estes pilares. A pessoa com deficiência ela pode ser preta, a pessoa com deficiência pode ser do grupo do LGPD, QI+. Então, ela acaba atingindo, ela pode ser mulher, né, buscando um empoderamento, né, ela acaba contemplando todas essas diversidades quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência. Como eu disse, a lei tem 32 anos, hoje a gente tem em torno de 160 mil pessoas com deficiências trabalhando no estado de São Paulo, e essa cota para o Brasil representa 1,7%. Nossa. A nossa cota ainda é ínfima, é muito baixa. Então, os estados que já contemplam a cota com quase 80% é São Paulo e Ceará. Os outros, a gente está encontrando 10, 15%, 18%, muito pouco ainda a questão da cota em relação à inclusão das pessoas com deficiências ou esses grupos afirmativos. Tá? Ô, Carlos, e assim, eu nem sei se você já falou disso aqui, eu estava aqui respondendo e acabei me desviando um pouco. Pacientes psiquiátricos também entram nesse quadro? Muito boa pergunta. Hoje, a gente vai ter um grupo, sim, de pacientes com transtornos específicos. A gente vai ter transtornos de ansiedade generalizada, que é o TAG. Nós vamos ter, contemplando na lei de cota, os transtornos bipolares e esquizofrenia. Tá? Ele tem que são ter poucos. São poucos. São poucos. São poucos. Eles vão considerar como deficiências psicossociais. Né? Então, a gente tem que fazer um relatório, o profissional, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, no caso de doenças psicossociais ou na questão do atraso intelectual, da deficiência intelectual, o profissional é o psicólogo e o psiquiatra. Né? Então, para entrar a turma da parte da psiquiatria, ela tem que ter um impacto significativo e prolongado na diminuição do seu déficit ou limitações de funcionalidade. E aí a gente consegue enquadrar tanto bipolar quanto esquizofrenia, o TAG e epilepsia, tá? Mas ainda são os mais resistentes por preconceitos, né? O epilético vai ter uma crise, pô, hoje a gente sabe, está controlado, a medicação está moderna. O esquizofrênico, ele vai, piadinhas idiotas, vão correr com uma faca atrás de mim. Então, para que tudo isso dê certo, você tem que ter um trabalho grande também para preparar essa empresa para receber essa diversidade. Não só a diversidade psiquiátrica, quanto as pessoas. A questão hoje que a gente fala muito do LGBTQI+, né? Antigamente, a pessoa tinha que esconder. Se eu fosse gay, eu tinha que esconder. A energia que eu gastava para disfarçar, esconder, não poder me expressar, me mostrar como é que, da forma que eu me relaciono, eu podia estar trabalhando, eu podia estar desenvolvendo criatividade, eu podia estar desenvolvendo outras atividades profissionais. Quando a gente dá essa questão, coloca, olha, é preconceito, a gente tem que aceitar. Hoje o pessoal fala mimimi. Não é questão de mimimi, é dar voz, né, às situações que sempre aconteceram. Então, quando eu consigo falar, olha... Né, Carlos? Desculpa te interromper, mas eu acho que assim, é dar voz a qualquer pessoa, né? Então, assim, todas as pessoas têm direito à voz, independente, né, das suas escolhas, né, ou seja ela, né, polêmica ou não polêmica, né? Então, assim, todo mundo tem voz, né? E aproveitando que eu te interrompi, eu até ia te falar uma coisa interessante dentro dessa lista que você colocou, que, assim, eu acredito que muitas pessoas que são portadoras, inclusive, dessas patologias, não têm ideia. Exatamente. Dentro da empresa... Elas teriam alguns direitos. Então, né, hoje a pessoa com deficiência, a gente sempre vai usar esse termo,
valorizando o indivíduo. A gente usava antes pessoa portadora de deficiência, mas o verbo portar me dá a oportunidade de ter ou não, eu não posso tirar, Certo. então hoje ficou o PCD. Então, quando a gente vai trabalhar isso na empresa, então, por exemplo, encurtamento de uma perna lá, ele teve uma lesão, um quadril, tem um encurtamento de 4 centímetros, por exemplo, com uma palmilha, a pessoa não tem nem noção disso no dia a dia, ele pode servir para a cota da empresa. A gente... Isso é bom para a empresa também, né? Vamos lá. A empresa entendeu que hoje, quem é a empresa? São pessoas. Quanto mais diverso for o ambiente de trabalho, mais rapidamente nós vamos ter inovações. Porque nós vamos ter culturas, pessoas de todos os lugares, de pontos de vistas diferentes, clientes diferentes. Um fenômeno que acontece com a lei de cotas, em relação à pessoa com deficiência, que todo mundo confunde, a empresa não tem benefício nenhum, ela não tem isenção de imposto de renda, ela não tem ela não paga multa. Tá. Então, é uma lei que tem multa. Para cada cargo que esta empresa tem que ter com pessoas com deficiência, ela vai ter uma multa de R$ 3.000, hoje. Então, eu falei para vocês que a lei tinha 32 anos, né? No começo dela, ela foi criada em 91. De 91 a 2000 não tinha ninguém incluso. O Ministério do Trabalho, o interesse não é multar, é incluir. Quando começou a pegar no pé da empresa, multa, em 2000, a gente tinha 500 pessoas inclusas. E a gente pegava o empresário falando, eu pago a multa. É R$ 3.000, eu preciso de 5 pessoas aqui, eu pago esses 15 mil, não quero esse aleijado aqui dentro, eu não quero ninguém me dando trabalho. A lei mudou e essa multa virou diária. Então, assim, a gente entende que essa questão que parte do PCD, vagas afirmativas e diversidade, é igual quando a gente começou a usar o cinto de segurança, a marra, né? Que hoje já se tornou um hábito. Então, a gente entender que isso é um hábito, contratar pessoas pelas suas competências, pelas suas qualidades, né? E o que ela possa estar oferecendo. Então, hoje, o mercado está mais agitado, porque existe uma fiscalização mais efetiva. Pós-pandemia, teve um ganho com a pandemia, isso é importante a gente conversar. Hoje, a gente vai ter o home office. Antes da pandemia, a gente não tinha isso. Para a pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, de mobilidade, isso foi uma abertura de oportunidade de trabalho enorme. Nós estamos em São Paulo, né? Nós estamos falando do Brasil todo. Se São Paulo já não é adaptada, já não tem toda uma acessibilidade, vamos imaginar outros lugares do nosso enorme país, né? Então, o advento da Covid, da pandemia, abriu a porta para a pessoa com deficiência poder estar trabalhando de casa e, com isso, facilitando a inclusão. Ô, Carlos, esse paciente PCD, ele pode deixar de ser PCD e, nessa condição, ele perde a vaga de trabalho? Não, ele nunca vai deixar de ser PCD, né? Então, hoje, as deficiências são adquiridas. Em 80%, a gente vai adquirir a deficiência por doença ou violência urbana. Né? Um tropeçar, uma bala perdida, um acidente de carro, um nascimento, uma anóxia, né? Faltou oxigênio na hora do parto, um cordão umbilical enroscou, uma paralisia cerebral. Então, ele não deixa de ser deficiente. O que a lei vai colocar são critérios para que possa estar sendo incluso. Então, um exemplo de amputado, o Lula, vamos falar do seu Lula. O seu Lula não tem o quinto dedinho. Não serve para a cota de pessoas com deficiência. Ele é uma pessoa com deficiência, ele tem ausência de um dedo. Mas para a cota de pessoas com deficiência, isso não é impeditivo de trabalho. Então, a gente vai buscar, dentro destes diagnósticos, pessoas que realmente têm grandes limitações. Então, o surdo tem que ser bilateral. Tem que ser bilateral. Tem que ser uma frequência específica, a partir de 40 decibéis, nos 2 ouvidos, 41, 42, 43, subindo isso, aí ele entra para a cota. A deficiência visual também tem critérios.
Hoje eles conseguiram que o monocular consiga contemplar a cota. Nós vamos ter os critérios das deficiências físicas, que vão estar relacionados diretamente à mobilidade, né? Como o do nosso amigo não entra, mas a gente vai entrar amputação da mão, de membros, malformação congênita, lesão cerebral adquirida, né, por um AVE, um tumor, um FAF, ou o que seja. Então, e aí que vai entrar o nosso trabalho do neuropsicólogo, porque a gente vai ter que reabilitar essa pessoa, uma nova realidade para essa pessoa. Então, nós vamos partir dos interesses. Muitas vezes, essa lesão encefálica adquirida, ele vai perder algumas questões de cognição, de memória. Nós vamos ter que trabalhar para dar esse suporte. Com agenda, com outros suportes eletrônicos. Hoje as coisas estão mais fáceis, né? O celular ele tem um monte de recursos que vai avisando esse paciente para não perder, né, as situações. Uma coisa, então, ele não deixa de ser PCD, uma vez PCD, PCD. Nosso acompanhamento vai dar nessa parte de reabilitação. E no caso da deficiência intelectual, nós vamos ter um grupo de trabalho. Primeiro, a inclusão pela CLT, que é o que todo mundo conhece. Considerações da lei do trabalho, registrado, bonitinho, e isso vai valer para a cota. Um outro modelo que a gente vai ter de inclusão, que no caso de deficiência intelectual, seria o emprego apoiado. O que é esse emprego apoiado? Nós vamos, com esta pessoa, com essa limitação intelectual, no posto de trabalho e permanecemos com ele durante o período de trabalho. É como se fosse um AT, um acompanhante terapêutico, mas é um psicólogo acompanhando até conseguir treinar essa pessoa na sua função em que ele tem independência. Emprego apoiado. O outro caminho são as oficinas terapêuticas que a gente transformou como oficina profissionalizante. Então, por exemplo, Instituto Jô Clemente, né? A gente conhecia como APAE antigamente. Então, eu tenho lá as pessoas que frequentam, tem oficina terapêutica e eu posso pegar algo da minha empresa e que eles manufaturem dentro do Instituto. Então, por exemplo, um catálogo de pedras de mármore. Ele cola a pedra rosa, verde, amarelo, sai o catálogo, ele faz o material lá, ele acaba tendo um trabalho, mas num ambiente controlado, que é a oficina terapêutica, profissionalizante. Tá? Então vamos buscando recursos aí de inclusão para esse grupo de pessoas com essas vagas afirmativas. E aí você vai me perguntar do autismo. Opa, não podemos esquecer do autismo. Olha lá, né? O autismo hoje contempla, assim, LBI, apesar de não ser considerado hoje uma deficiência. Né? A gente vai entrar no grupo das neurodiversidades. São pessoas neurodiversas com funcionamentos diferentes, mas não doentes. Né? Então a gente vai ter a dislexia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como neurodiversidade. Esses dois não vão entrar na cota. O autismo vai entrar na cota. Só o transtorno do espectro. Transtorno não entra, dislexia não entra, descalculia não entra, que ele vai colocar como um funcionamento diferente do cérebro. Então aí tem neurodiversos, não como deficiência. Tá? Em alguns casos, se justificava o autismo, porque alguns casos têm alguma deficiência intelectual associada. Não todos. Agora, com essa releitura do espectro autista, que mudou muito, né? A gente está vendo 1 em cada 36 aí, ficou diferente. Tá? E é um grande desafio colocar o autismo. A gente tem grandes experiências com autista trabalhando, que, assim, maravilhosos, né? Então, a gente conseguiu colocar autista para trabalhar com programação, desde que a gente consiga ensinar a lógica, dê um bom rendimento, enquanto ele não conta aquele gap lá, aquela trilha da programação, ele não para, ninguém consegue estar buscando soluções aí, tá? Então, o nosso trabalho também, enquanto psicólogo, para fazer a inclusão,
é buscar dentro dessa pessoa as suas novas habilidades. Buscar através da deficiência que potencial a gente pode desenvolver nesse indivíduo. Vou dar um exemplo. Então, nós tínhamos lá em São Caetano a Scania. E aí passava as portas dos caminhões, né, pintada, bonitinha, e tinha a última vistoria de qualidade. Era uma pessoa que se utilizava de uma lupa, olhava, ó, tá legal, tá legal, tá legal. Nós colocamos um cego nessa parte de produção, aonde ele conseguia ter uma qualidade maior no acabamento, onde ele vistoriando a qualidade, com o tato. A gente adaptou, parava na porta, a porta parava na frente dele, ele com o tato. O nível de erro que ele tinha, né, foi de 99,9. Diferente de uma pessoa com qualidades visuais, com tudo funcionando, sem deficiência nenhuma. Então, o nosso desafio é buscar, através das deficiências, que potencialidades a gente vai desenvolver nesse indivíduo. Um deficiente auditivo, a capacidade que ele tem de concentração em relação a nós ouvintes é enorme. Ele não se distrai tão mais facilmente. Então, a gente vai buscar, claro que é o interesse dessa pessoa, mas a área financeira, algumas outras coisas que foque com cálculo, ele se desenvolve muito bem. Antigamente, punha surdo na linha de produção. Era isso que o pessoal achava. Mas como é que faz? Quando parava para conversar? Eles conversam em libras, né? Oi, tudo bem? Passava para o lado. As coisas iam indo. Então, hoje, né, já são 32 anos de briga, a gente entendendo. Então, hoje, a gente vai buscar avaliar esse posto de trabalho na empresa para poder buscar qual o melhor tipo de deficiência vai se enquadrar com essa função. Qual é a mobilidade, uso de telefone. E aí, se a gente conseguir fazer esse casamento, com certeza vai dar tudo certo. Ô, Carlos, eu tenho duas curiosidades aí, né? É assim, uma delas envolve essa adaptação. Às vezes, como você falou, as pessoas PCDs são pessoas que adquiriram, né? Ao longo da vida aí, por alguns casos, né? Por alguma circunstância qualquer. E elas tinham uma vida profissional, né? Até tem uma pergunta aqui que depois eu quero colocar. Mas essa vida profissional que ela tinha, nem sempre, né? Pós a atividade PCD, contempla ela realizar. Algumas vezes sim, né? Outras não. Há alguma preocupação com isso? Sim, sim. Aí é a nossa avaliação profissional desse indivíduo. Vamos pensar, normalmente, o que a gente está encontrando hoje de dificuldade? A lesão medular. Então você, a gente sofre acidente, não vou deixar de ser professor, não vou deixar de ser psicólogo, mas eu vou estar utilizando uma cadeira de rodas. E eu vou te contar um segredo. Eu estou trabalhando com isso há 25 anos. Eu coloquei 15 pessoas com cadeira de roda para trabalhar até hoje. Nossa. É triste falar isso, porque quando a pessoa com cadeira de rodas, ela tem que ter acesso na empresa a todo local. Não é um canto que ela vai ficar. Ela tem que ter, pela lei, acesso a todos os postos, do refeitório, banheiro, auditório, enfim, a presidência. E os nossos prédios não estão adaptados para isso. Né? A gente conseguiu ver uma mudança a partir da Copa do Mundo, que começou a ter elevador no metrô. Opa, mas isso foi em 2014. Tem uma legislação que desde 2000 todo prédio comercial seja acessível. E não é verdade, e não acontece. Então, nas limitações físicas, nós vamos encontrar um grande desafio de inclusão para o cadeirante. E nas questões de lesões encefálicas, aí a gente vai ter que ver o que está rendendo, sim. É a função da avaliação neuropsicológica, função executiva, a gente poder ver e ver o que vai fazer. Tem muitas vezes não vai voltar, não dá para reativar aquela função. E aí a gente vai buscar a um protocolo. psicoterapia deve ser bem importante também, né? Porque às vezes a pessoa fica Ele está perdido. Nós vamos ter que
resgatar essa pessoa e nós vamos buscar por um inventário de interesses. E tentar buscar dentro desses interesses o que o outro caminho lhe dá sentido, um hobby que ele tinha, alguma outra história, para poder estruturar isso e onde ele possa desenvolver suas atividades. Você sabe Tá? que você falou a respeito do ambiente de trabalho, né? Eu dirigi uma clínica de psicologia e por um tempo, e foi muito interessante, porque eles tiveram todo o cuidado de fazer rampas de acesso, espaços com mobiliário que pudesse não ficar apertado, ter acesso, de passar muito bem. Primeira pessoa cadeirante que chegou, não conseguiu entrar na sala, porque esqueceram de ver a largura da porta. Era de 80. Tá certo. Entendeu? Foi um problema, porque assim, não tinha como entrar. As melhores intenções, né? As intenções foram as melhores, né? Mas, Esqueceram então, disso, né? Isso Aí hoje eu a acho gente que tem as normas da BNT, né? Aí eu acho que a engenharia, é o papel da engenharia Comeu do uma trabalho, bola aí. né? Não é isso? Porque a gente tem as normas da NBT para isso, né? NBR 40, 90-40, que dá toda a acessibilidade. Tá lá, de graça, a internet tá aí, baixou, vai estar medida, não tem problema nenhum. É falta de informação. Ô, Carlos, tem uma pergunta aqui, eu vou interromper a Rose, que eu sei que ela tenta falar. A Rose tem uma coisa, né? Ela tenta falar, mas eu falo demais, você fala demais, a gente não deixa ela falar. E eu sei que ela tem um monte de perguntas que foram sendo feitas aí ao longo da semana e pedindo para você responder. Mas tem uma pergunta aqui que alguém fez e que eu queria te colocar, eu acho que eu compreendi. Ela diz o seguinte, né? Durante o desligamento, né, de um funcionário, onde a empresa informa que o motivo desse desligamento, é a produtividade, tá? Mas a produtividade dele, deixa eu ver aqui, porém a produtividade dele é afetada pela sua deficiência, por exemplo, uma artrite reumatoide, com pioras recentes do quadro, ele pergunta como lidar com essa situação. Quer dizer, deixa eu ver se eu consegui entender. Aquela situação onde a pessoa foi desligada por falta de produtividade, e essa produtividade está relacionada, essa baixa produtividade está relacionada com o quadro dele, né, que foi adquirido. Né? Então ele está no posto de trabalho errado, né? Já começa assim, ele está num posto de trabalho errado. Se ele está com uma baixa produtividade, ele tem alguma limitação física, pelo um trabalho repetitivo, pelo que eu estou entendendo, para ter produtividade tem que ser linha de produção. Por ser repetitivo, olha um Larry Dort gerando aí. Né? Então ele já está no local errado. Eu posso ter um baixo desempenho, vamos mudar essa palavra de produtividade para desempenho. Ok. Aí que é importante, né? Porque produtividade nós vamos entender o manufaturado. Vamos lá. Aí o braço machucou, tá fazendo menos pizza lá. Mas desempenho é usar essa função aqui. Então isso é importante. Por que a gente tem as avaliações periódicas de desempenho dentro da empresa? Para justamente que isso não aconteça. Então a gente tem avaliações 360 graus. Existem N ferramentas que a gente pode utilizar. De 6 em 6 meses. Você precisa melhorar nisso foi naquilo. Para poder justificar essa queda de rendimento, essa queda de desempenho, falta de investimento. Tá? Mas pode ocorrer essa demissão e sem problema nenhum. Tá? Mas ele pode ser, Carlos, ele pode ser vítima de preconceito? Como qualquer pessoa. Ele já é vítima de preconceito. O nome bonito hoje é viés cognitivo. Tá? Entendi. Então, o viés cognitivo é um viés cognitivo. Vou guardar isso. Então, saiu na revista de psicologia do ano passado, show de bola, tem mais de 25 vieses. Vieses são atalhos que a gente tem dentro do nosso cérebro, onde ele julga a pessoa em 3 segundos. Um viés cognitivo é aquele, o deficiente não serve para nada. Na história da pessoa com deficiência, se jogava do morro, no penhasco. O deficiente virou gente quando ele ganhou a alma, na Inquisição. Aí ele virou gente para ser cuidada, não desenvolvida. Então, ele era pobre, mendigo de rua,
porque ele, né, não fazia parte de feudo, não fazia parte de nada, e era alimentado. Então ele vira agente dali. Então, o viés cognitivo, ele é um atalho cerebral que a gente tem sem questionar, que vem culturalmente enraizado dentro do nosso desenvolver como humano, né? Então, ele vai sim sofrer preconceito. Muitas vezes, a pessoa com deficiência tem que render por dois para ser visto, né? Então, ela vem, isso foi importantíssimo. A gente julgar a pessoa com uma monoparesia, um problema no braço, um problema na perna. Eu tenho paciente tetraplégico que digita mais rápido que eu com os 10 dedos, né? Com as ponteiras que a gente diz. Questão de treinamento, que é a TO, a importância da TO, da físio, da fono, todo mundo junto, preparar esse cara para ir para o mercado de trabalho. A fase final da reabilitação é a inclusão profissional. Como a gente disse que adquire a deficiência, ele adquiriu. É um mundo novo, passa pelas 4 fases, negação, raiva, e vai ter a fase da reabilitação. Opa, o que eu vou fazer? Ficar chorando ou vamos tocar para frente? A importância da equipe multidisciplinar dar as ferramentas, treinar essa pessoa para que ela possa desenvolver. Então, eu trabalhei na ACD, a gente tinha um serviço de terapia ocupacional, que a gente treinou, né? Digitação por aqui, o meu colega era mais rápido do que eu. Hoje está muito fácil, o WhatsApp você fala, ele digita. Antes não tinha nada disso, né? Hoje a tecnologia está facilitando demais, para o cego, a leitura de livros. A acessibilidade que ele teve com isso foi enorme. A deficiência visual hoje, eles estão querendo abandonar até o Braille, que isso é perigosíssimo. Se quebrar o computador, não vai saber, não vai fazer nada. Mas a gente está resgatando essas questões da acessibilidade e de inclusão, né? Então, sim, a importância da equipe multidisciplinar vai dar, onde vai dar ferramentas para a parte final, que é a reabilitação profissional. A reabilitação profissional não é ganhar dinheiro. Desculpa, a equipe é importante para o treinamento do paciente ou para a empresa? Para o preparo da empresa? Então, para a empresa, vamos nós preparar a empresa. Claro que a gente pode ir com a equipe multidisciplinar, assim, explicar que ele teve um AVC, que a voz ficou diferente, que ele está falando igual um bêbado, mas ele não está bêbado, que se você não entendeu, você pede de novo para repetir, para até você entender. Se não deu, desenha, escreve, isso é importante. Nós vamos treinar lá. Só que a equipe multidisciplinar, na fase inicial de redescobrir o corpo, e depois a gente tem sim que preparar a empresa para entender isso. Por isso que eu te falei, quando eu vou A empresa quando tem eu vou na empresa. adaptações, Carlos? Sim, Todas? sem dúvida. Eu tenho que fazer adaptação para todo mundo. Para você que tem diabetes, né? Se ela tem alimentação, ela vai ter que ter um cardápio especial para você. Para a pessoa com deficiência, ela vai ter que ter acessibilidade, sim, piso tátil, rampa, e aquilo. Isso é o ideal. Mas tem lugares que não dá, que são prédios tombados historicamente, alguma coisa assim, que é impossível a gente conseguir fazer. Mas ela tem sim essa questão de acessibilidade, porque a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência. A acessibilidade arquitetônica que a gente fala é para gestante, é para o obeso, né? É para todo mundo. Então, vou começar a entender isso. Eu fui numa loja de material de construção, o cara não queria de nenhum jeito, estava resistindo. Eu falei, pô, mas o surdo compra aqui com você. Não seria interessante você ter um vendedor que fala Libras? Ou, né? Ele é pessoa como todo mundo. Então, esse viés cognitivo aí, que a gente deixa para uma próxima conversa, para a gente aprofundar realmente nisso, que é um dos maiores desafios, né? A gente vai encontrar. Vamos lá. Imagino que questões comportamentais e de relacionamento sejam as que mais dificultam a permanência do trabalhador PCD no emprego. Eu queria saber se o psicólogo, que é terapeuta dele, como é que ele pode auxiliar essa pessoa? Primeiro, parar de se vitimizar, né? Questão dos meus direitos
e deveres, né? Então a gente está encontrando muita gente com os meus direitos e sem deveres. Mas não só em função da deficiência, né? E aí começa um monte de situações, né, diversas, desde a SP-Trans, do tempo, do avião, que ele acaba querendo se correlacionar com isso. Mas isso não é uma característica da pessoa com deficiência, é do Gerson que a gente brinca, né? De querer levar uma vantagem, e isso não é inerente do deficiente, é do ser humano, né? Mas eu acho que a equipe, às vezes, não aceita, né, Carlos? Não é só o... As experiências... Então, assim, gente, que deu certo, pouco se comenta, que deu errado é falado demais. Então, de uma experiência de um PCD que não deu certo no CEDOR, mas não pela deficiência, pela personalidade dele. É uma pessoa difícil de se conviver, ou enfim, com algumas outras limitações não referentes à deficiência. Ele acaba, é um rótulo, ó, o viés cognitivo de novo, deficiente aqui não serve porque não sei o quê, mas quando começa muita resistência, eu brinco, eu falo que o Lula já está empregado. Não é? Porque aí começa, para mim, assim, eu quero deficiência leve. Deficiência leve, nós não trabalhamos com ninguém com 40 quilos, né? É deficiência mínima, é acessibilidade, é todas essas questões. Mas quando dá certo, tudo é legal, né? Deixa eu te falar porque até dessa minha insistência aí nessa questão que foi colocada, porque assim, eu mesma tive um paciente com transtorno do espectro autista que ele tentou trabalhar em vários locais. Ele não chegava a ficar mais de um ano e toda a dificuldade dele na empresa se referia aos relacionamentos, como é próprio, né? A gente já sabe que é próprio do quadro do transtorno do espectro autista, né? E ele acabava sendo mandado embora, acabava sendo dispensado. Isso aconteceu e assim, ia um paciente de alto funcionamento, né? Que fez 3 faculdades, né? Que estava capacitado, né? Mas que em termos de relacionamento social era muito difícil o trabalho com ele, tá? Enfim, e aí assim, isso acabou ocorrendo não exatamente porque ele quis, porque ele não sabia, era inerente à patologia, né? Mas porque as pessoas que estavam juntas não entendiam e a empresa não tinha algum tipo de trabalho para administrar. Esse trabalho que a gente perdeu um excelente funcionário. Né? E se ele ficou um ano, ele teve um esforço, ele conseguiu, olha lá, um ano. E aí o que acontece? É exatamente isso, não só para o autista, como para todo mundo. Se a gente não começar a trabalhar essa questão de diversidade todo dia, não adianta eu ter a semana da diversidade. Olha, hoje nós vamos conversar disso. Isso é um exercício diário. Essa desconstrução que a gente tem que ter dos nossos preconceitos, isso é diário. Não adianta falar, não tenho preconceito. Mentira. Você tem preconceito sim. Então, nosso trabalho é fazer com que as pessoas entendam que preconceito que elas têm, por que surgiu isso. Essa vai trabalhar com a sua psicóloga lá, vai resolver isso. Mas a gente tem que trabalhar com todo dia a desconstrução. Então hoje o autismo está muito em moda, a gente vê, a gente tem artistas, né, que estão colocando em evidência, o chefe Fogaça, né, que diz que tem uma filha não só com autismo, mas com outras síndromes, o Mignon, né, que tem um filho com autismo e outras questões. Aí agora a gente está falando de CDB, remédios revolucionários, trabalhando um monte de questão. Então começou a se falar mais, está se falando, né, estão se conversando. Isso é importante. Então, o melhor caminho para que a gente tenha isso é a conversa, é o debate e conversar com isso todo santo dia. A gente precisa trazer esse tema na empresa, tá? Mas, Carlos, para onde eu mando esse... Por exemplo, eu tenho um paciente com 29 anos, autista, que não consegue arrumar emprego. Eu quero saber para onde que encaminho ele? Você pode mandar. Primeiro, existem os órgãos públicos para a gente atender isso.
A Secretaria da Pessoa com Deficiência é um órgão que vai fazer a capacitação. O Centro de Treinamento e Inclusão de São Paulo, que ele fica aqui na Imigrantes, quilômetro 1, no Centro Paralímpico, dentro tem um Eu centro sei. de capacitação. A Eu não nossa sabia que lá tinha um colega, centro de não, capacitação. Olha que loucura, né? fantástico, colega nossa, a psicóloga Valquíria Barbosa, que é a coordenadora, E olha super que acessível. eu tenho hoje colega psicólogo, né? Na época foi meu aluno em psicologia, que treina lá. Foi ele que, inclusive, me disse que lá tinha um centro de treinamento, porque ele joga rugby, né? Que chama? Pela seleção brasileira, ganhou várias medalhas, tal. Muito interessante. E é lá o Conhecido. treinamento. É do lado do zoológico, perto do botânico. Nosso Centro Paralímpico é um dos mais modernos da América do Sul. Então, lá eu tenho... Então, vamos lá. Eu vou buscar Secretaria da Pessoa com Deficiência. No site eu tenho os programas. Ali é super fácil. O metrô Jabaquara tem e faz a ponte. Tem transporte público para isso. E nós vamos ter instituições, ONGs, que também são especialistas em cada tipo de deficiência. Nós vamos ter a Dorina Novil, que é para o deficiente visual, a ACD para o deficiente físico, a Spestale Stern, que é para o autista, que ela já está vindo no mundo afora aí, já fantástico o trabalho que eles fazem. E a gente vai ter, por tipo de deficiência, algumas entidades e associações próprias para poder trabalhar com esse povo que está aí, tá? Ô, Carlos, qualquer profissional de saúde pode atestar que a pessoa é Não, PCD e ótima necessita... pergunta. No caso da deficiência intelectual, nós psicólogos podemos e o psiquiatra. Nos outros, deficiências físicas, tem que ser o ortopedista. Se é deficiência auditiva, tem que ser o neuro. Relativo à deficiência com o médico que trata. Mas tem que Também ser... os quadros psiquiátricos a gente não pode? Não. Porque a gente pode emitir diagnósticos, né, laudar, isso Sim. sim, mas nós não podemos, isto não é suficiente para... O nosso não, só para deficiência intelectual. Ok. Na deficiência intelectual, como é que é? O ato médico. Entendo. Ato médico. Ato médico. Ato médico. É lei. É claro que nós temos total condição e expertise para isso. Mas é o ato médico. Eu posso até colocar lá F70, vamos lá, mas para documentação do Ministério do Trabalho, isenção de que ele precisar, né? Então, ele vai precisar disso. Só que eu lembrei agora das isenções, isso é importante falar. Tá. E se eu estiver atendendo essa pessoa, eu tenho que ficar mandando relatório? Não. Uma vez fechado, acabou. Tem uma lei que está saindo este ano, o laudo tinha que ser renovado todo ano. Eu vi essa história. O cara é amputado. Não, mas tem que renovar todo ano. Tá. Mas isso é questão de fraude, minha gente. Não é má interpretação. A gente está no Brasil aqui. Os caras conseguem... Você perde o seu currículo na Praça da Árvore lá com RG, CPF assinado, chegou em casa, compraram um avião. Então, negócio é desse jeito. Agora, esse ano tá para sair essa lei que o laudo não precisa renovar mais. Ele é um laudo definitivo. Então, quais são as isenções que pessoas com deficiências têm, né? Transporte público, municipal. Isso é lei? Não. Isso é a prefeitura que dá. Liberação, Tá? E aí vai ter também critérios de deficiência que vai servir. Se não tiver, o surdo não tem direito ao transporte. Não, porque ele não tem problema de mobilidade. Quem vai ter é quem tem problema de mobilidade. Aí, o metrô vai falar assim, o MT1, se você não tem emprego, eu te dou isenção. Se você tem emprego, se é CLT, você tem vale transporte, te tira a isenção. Tá, aí são questões municipais e estaduais específicas, vai mudando de estado para estado. Guarulhos não tinha sem isenção, começou a dar há pouco tempo. Tá, então isso também precisa ver por local. Carlos, essa equipe que vai treinar a empresa
é da prefeitura? Tem a prefeitura, tem particular, tem. Eu sou uma das equipes aí, meu instituto faz isso, tem de todo mundo. Você tem órgão público, particular e ONG que faz isso. Você Tá? sabe se aqui em Santos tem alguma? Em Santos, Ah. olha lá, hein? Tem o Centro de Reabilitação Luci Montoro em Santos, A Luci Montoro. que tem lá dentro, vai ter essa parte de reabilitação profissional que o pessoal está começando a fazer isso daí. Eu sei porque eu fui ajudar a implantar, né? Faz pouco tempo. Você está Mas fazendo vamos lá. um trabalho também em Santos, né? Não, não, não. Não, tá. Não, não. Era esse trabalho que você veio São implantar, Paulo. então. Opa, vamos embora, vamos correr para Santos, porque, né? Se não tem gente fazendo isso, toma aí, mano. Então, vamos embora. Porque é importante. Por exemplo, hoje eu estou atendendo uma multinacional da área da saúde e eu estou com vagas diversas em Santos, Guarujá, Praia Grande, e não tem questão. Já é difícil em São Paulo. A gente tem um mercado grande que a gente pode estar contemplando, sim. Isso a gente costura para depois aí expandir os nossos institutos aí. Ô, Carlos, eu queria te fazer uma pergunta ainda. Na verdade, eu queria voltar uma pergunta, tá? Que é o seguinte: aquela questão de um PCD, uma vez PCD, deixa de ser PCD e perde o cargo. Você explicou que não, né? Ok, eu compreendi, mas eu tenho uma questão. Algumas patologias, quadros psicopatológicos, né? As psicoses, por exemplo, elas têm uma grande manifestação, mas hoje há muitas medicações que, talvez a esquizofrenia, não as psicoses, né? Porque acho que entra aqui as esquizofrenias, mas as medicações, elas controlam demais as crises, demais no bom sentido, né? Pelo amor de Deus. Que controle cada vez mais, né? Mas se ele não for aqueles que estão no quadro, não adianta. Se não for o TAG, epilepsia, esquizofrenia e bipolar, não entra. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte: o esquizofrênico controlado, a empresa não acha que ele está bem e agora não precisa mais dessa vaga ou dessa atividade? Mas ou não? Ele não, para a empresa ela vai deixar de pagar a multa. Tá. Né? Ela tem que cumprir essa cota. Para ela é melhor ter uma pessoa que contemple. E para isso ele tem que aceitar, né? O primeiro passo é ele aceitar que tem essa deficiência. Tá. Porque então eu vou encontrar, eu tive assim, então o que eu faço? Eu chego, a ideia de uma inclusão legal, a gente fazer um censo na empresa, um censo de diversidade. O censo é do presidente ao faxineiro. A gente usa o modelo da ETA, são algumas questões, sim, não. Quantos pretos, quantos brancos, quanto amarelo, quanto azul, quem é gay, quem é isso, quem é aquilo, sem nomear, nós vamos ter o perfil da empresa. Olha, essa empresa tem mais homem na chefia, mais mulher, e daí a gente vai buscando as ações. Tá. Com dados a gente consegue mexer, né? E buscar que atividade de diversidade a gente vai buscar aí. O Carlos, pode ser que eu esteja totalmente equivocada, tá? Mas eu escuto muito falar sobre o trabalho do psicólogo, talvez pelo viés de ser eu uma psicóloga, né? Junto dessa população, né? Que a gente entende hoje com deficiência, vou chamar assim, né? Das deficiências, nessa inclusão profissional, social deles. Outras áreas da saúde, como terapia ocupacional, fonoaudiologia, a fisioterapia, eu sei que entra, mas eles também têm um trabalho nesse campo com a empresa, não com o paciente. Com o paciente eu entendo, mas com a empresa. Tem sim. Aí vai depender da consultoria que vai estar trabalhando com a empresa. Quanto mais multidisciplinar, melhor para a gente preparar a empresa, né? Eu tento, quando eu vou fazer esse trabalho na empresa, eu chamo as amigas e a gente vai fazer isso como um todo.
porque eu preciso trabalhar a voz, eu preciso trabalhar a locomoção, entendeu? Eu preciso trabalhar a adaptação do mobiliário, onde até, ó, vai me adaptar um mouse, vai me adaptar um teclado, e isso a gente... E cada um batendo nesse papo fica legal. Então, é assim, é um trabalho de formiguinha, multidisciplinar, que quanto mais multidisciplinar, a gente não está falando de diversidade, essa múltipla. Então a gente conseguiu unir, tá? Mas não normalmente é comum e uma equipe toda está trabalhando com isso. Isso funciona muito bem com empresa multinacional que ela vem com a cultura de fora, Tá. tá? Então isso já é fato. Na Espanha já é normal, na França já é. Então, cumprir a lei de cotas também não é responsabilidade social. Responsabilidade social é algo que eu vou fazer a mais. Cumprir cota é cumprir lei. Então ele está cumprindo lei. Para a empresa multinacional, ela vão ter certificados, SA8000 e outras coisas. Ele tem que cumprir as leis do país. Então a gente vê esse grande movimento em multinacional, né? Que a gente está tendo efetivas, realmente, a inclusão. Se começou a se incluir de qualquer jeito, se viu que não é assim e que se precisa preparar. Então, esse preparo da empresa hoje, e o do deficiente também, é fundamental. Porque a gente vai encontrar... Então, assim, quando eu trabalhava na CD, que tinha um moço do basquete. Na frente da CD tem uma churrascaria, só pra gente falar. Prazeres da Carne estava lá. Pô, tem uma vaga para cadeirante, José, eu quero te colocar para trabalhar, vamos lá, vamos lá. Ele falou, pô, seu Carlos, pô, doutor Carlos, vou falar a verdade pro senhor. Quanto que eu vou ganhar lá? Eu falei, você vai ganhar um salário mínimo e meio, alguma coisa assim. Então, estou falando, vai, hoje seria uns R$ 2.000. Vou te contar um segredo, Carlos. Eu fico no farol aqui de sábado e domingo. Eu tiro 500 por fim de semana. Já deu os 2.000 que você ia me pagar. Tá vendo essa churrascaria bonita aqui na frente, que vem os artistas? Eu almoço e janto aqui. Porque né? O pessoal já me serve, já é meu amigo e tal. Ele falou, então para mim não vai. E aí a aposentadoria que eu tenho, mais de um salário mínimo, não vai contemplar. Aí nós vamos entrar em políticas, que onde vai, né, vai brecar isso. É onde eu estava falando. A inclusão profissional não é uma questão só monetária, ter um salário. É virar gente, cidadão, ser produtivo, que troca com a sociedade. Então isso é a nossa reabilitação profissional. Mas tem gente que a gente falou, Gerson, uma brincadeira aí, para quem não sabe, a lei de Gerson é levar vantagens, que não vai querer. Ele vai falar, não, vou ficar aqui. Aí ele tem bolsa auxílio, bolsa família, bolsa do filho, bolsa não sei o quê, ele está tirando R$ 3.000 sem precisar trabalhar em função da deficiência. Então a gente tem várias situações aí que também, apesar das vagas afirmativas, das leis colocando para isso, nós vamos ter outras políticas também governamentais que impedem esta inclusão. Mas não vamos entrar em política. Carlos, tem uma pergunta aqui, eu queria Vamos lá. fazer. A certificação de ESG que está na moda nas Tá bem. empresas em Vamos geral, lá. toca muito no tema de socialmente responsável, é isso? O que o ESG? Ele juntou a parte ecologia, né, a parte ambiental, a parte do compliance. Agora, antes a gente falava filosofia da empresa, né? Hoje é compliance. O que é o compliance? É um conjunto de regras onde a gente não vai pisar na bola. Esse conjunto de regras é o assédio moral, assédio sexual, a questão do preto, do capacitismo. Então, juntou a parte ambiental com as normas da diversidade, mais o social, criou o ESG. Então, o ESG está na moda aqui, mas já está há 20 anos rodando. Chegou agora. Mas é legal que ele vai dando corpo para a questão de uma inclusão mais como um todo. Então, ele vai buscar o que essa empresa vai fazer com o seu resíduo, né, com a parte ambiental, o que ela vai fazer com o entorno, que é a responsabilidade social, e o compliance, com que é quem está dentro, né? Então, hoje é um caminho que está juntando todos esses profissionais aí. Olha, tem um comentário aqui da Jo, né?
que eu acho que é interessante, porque ela fez uma afirmação, mas eu acredito que vale talvez você comentar a respeito, onde ela diz o seguinte: as políticas públicas parecem não se conversar, né? Não se conversa. Exatamente. Nós vamos ter uma legislação para lei trabalhista, uma legislação para aposentadoria, uma legislação para habilitação, isenção para comprar carro. Cada hora é uma coisa. Uma legislação para isenção de imposto, uma legislação para isenção tarifária, uma bagunça, né? E elas não se conversam, não se articulam. Podiam ser mais fortes se o INSS conversasse com o Ministério do Trabalho, com a Aliás, Economia, né? você falou essa coisa, você aproveitou, levantou a lebre da questão do carro, né? Da isenção aí, né? Mas o que me chamou a atenção, meu marido é PCD, né? Mas o que mais me chamou a atenção recentemente, né? E tem a ver com aquela tua fala sobre não deixar de ser PCD, é que ele descobriu que ele tinha que voltar a fazer exames, né, para continuar como PCD, porque ele precisava provar que ele continuava PCD. Passou por algum milagre, né? Sarou, voltou os dias, o joelho ficou bom, Mas né? como assim, né? Quer dizer, pareceu, oba, deixei de ser, né? Ô, Carlos, quando você vai com a equipe na empresa para trabalhar essa empresa, você trabalha também essa questão do assédio sexual, assédio moral? Totalmente. Totalmente. Não se põe a mão numa cadeira de roda de ninguém, é a perna da pessoa, não vamos trabalhar isso. E aí, qual que é o ideal? A gente criar um comitê dentro dessa empresa. Né? Do mesmo jeito que eu chego com a minha equipe multidisciplinar, eu tenho que ter de lá. O médico do trabalho tem que estar junto, o técnico de segurança do trabalho tem que estar junto, a enfermeira tem que estar junto, o RH tem que estar junto. E não é só o RH, é toda a empresa como um todo. Mas esses que me vão fazer ergonomia, né, que é o físio, que é a turma. Então a gente tem que, primeiro, criar um comitê, stakeholders, as pessoas que são afim da diversidade. E daí a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo ações mensais para poder efetivar isso numa boa. A gente tem empresa hoje que cumpriu a lei de cotas 2 vezes mais. Ela aumentou a produtividade dela em 2 vezes mais, colocando deficiente para trabalhar. Acessível, fechou tudo redondinho, tudo legal. O cara, com uma oportunidade, que já não está fácil, tudo acessível, tudo redondo, está rendendo 2 vezes mais, que é aquilo que eu falei do LGBT. Deixa ele ter a opção do que ele quiser, mas deixa ele trabalhar sozinho, sem assédio, ninguém martelando, brincando, zombando. Então, resumindo, um ambiente de trabalho bom desenvolve a pessoa, desenvolve a empresa. É isso que a gente tem que buscar. É o que eu comento com eles, né? Olha, eu recebi uma proposta melhor, seu Carlos, posso para outra empresa? Você que vai avaliar, meu amigo. Outra empresa tem PLR, tem programa de como é que é a promoção aqui dentro. Tem uma pergunta que me colocaram aqui se tem gerente PCD. Tem. Claro que vaga de entradas vão começar com as vagas operacionais e administrativas. É aí onde eu entro. E é aquilo que eu te falei, eu sofri um acidente e não deixei de ser PCD por ser diretor. Mas a gente ainda encontra resistências em políticas afirmativas desse crescimento dentro da empresa. Mesmo o cara conseguindo buscar as graduações, as pós, as questões de meritocracia ou algumas outras ferramentas para essa ascensão, né? Então, não só o PCD, como para a mulher também, né? A gente vai encontrar, a gente, há pouco tempo, os bancos tomaram uma enorme multa porque as suas diretorias eram compostas em 80% de homens. Né? E uma realidade de 50% de mulher trabalhando, 50-50. Então, isso não é só pelo PCD, tá? Ô, Carlos, tem uma... Tem uma coisa aí, ó. Perdão, continue, desculpe, eu te interrompi. Não, tem uma aí, você consegue ler, minha gente? Eu leio para você.
Ele diz assim, ai, gente, desculpa, eu não sei porque está escrito eu sou o ponto alfa, né? Então, não Não, sei exatamente quem é. é uma mulher. Ela diz assim, quando eu contei na antiga empresa, que era PCD, tive que passar em consulta com o médico do trabalho e a antiga chefe veio com uma conversa que haviam aberto vagas PCD, dando a intenção que eu mudaria mais. Dando a entender que eu mudaria mais. Não muda nada, Acho que a condição dela, né? Dando a entender que a condição dela mudaria mais. Né? Vamos entender. Não existe cargo PCD. Uhum. Né? Quando a gente anda já vaga para PCD, isso não existe. É vaga para auxiliar administrativo, é vaga para psicólogo, é vaga para advogado, é vaga para o cargo. Se ele tem, se é surdo, deficiente físico ou visual, é outra questão. Mas tem essa questão ainda, é o viés aí também entrando. Se eu entrar para PCD, não vou ter mais aumento, não vou mais participar de promoção, as coisas mudam. Não muda nada. Não muda particularmente nada, não tem benefício nenhum, horário especial nenhum, não muda nada. Só ajuda a empresa a contemplar a cota que ela tem que fazer. E aí, então, como a gente falou de preparar, faz o comitê, vamos fazer as ações, faz uma palestra explicando um pouco, porque a pessoa fala, vai entrar deficiente aqui, vai tomar o meu lugar e não sei o que, já começa mil fantasias. Faz a palestra, a gente vai ver que no meio da palestra começa, pô, mas eu tenho deficiência, eu não sabia, pô, mas essa perna torta minha, que é isso? E, né? E aí vai ajudar. E tem gente que fala, não vou falar que eu sou deficiente, como é que as meninas vão saber que eu vou sair com as meninas depois que elas sabem que eu tenho encurtamento de perna? Então, você vai ter de tudo isso. Mais uma vez, são questões de falta de informação. O PCD, hoje, ele não tem, ele acha, é muito fake news. Então, eu estou dando treinamento, estou com 150 pessoas em treinamento comigo desde janeiro. 148 tinham a crença que a empresa tinha algum benefício fiscal em contratar deficiente. Nossa. E como a gente colocou, não tem benefício nenhum. Né? Ela está cumprindo lei. Então, precisa ver como é um mundo. E aí eu discuti, mas de onde você viu isso? Não, eu sei, porque eu ouvi falar. Tá, mas da onde você ouviu? Parece a briga da vacina, né? Então, não vamos discutir. Mas ainda essa informação tem que ser bastante difundida ainda. Carlos, eu sei que a gente está em cima da hora aqui, né? Nós esticamos um pouco o nosso tempo em razão de termos começado um pouco mais tarde, né? Mas eu queria, né? Tem algumas pessoas formulando algumas questões. Eu acho que depois eu vou até pedir para você responder. Não é prazer, só me encaminhar que a gente está para ajudar. Ser respondidas, mas eu queria te falar mais uma coisa, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho importantíssima, tá? Você tem um trabalho para colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Uma vez colocadas no mercado de trabalho, vocês continuam acompanhando ou não mais? Sem dúvida que a gente continua acompanhando. Tá? Quando a gente faz um programa, a gente vai começo, meio e fim e acompanha essa durante um ano. Ok. E o que a gente vai fazer? Aí tem algumas ferramentas. A gente tem pesquisas, né? Pesquisa espelho. Daqui 3 meses a gente vai lá conversar. Eu aplico a pesquisa para o gestor e para os PCD. Vamos ver o que deu, afina, né? Azeita isso. Vamos lá de novo, mais 3 meses. Até porque senão sempre tem coisa para acertar. Tem essa. Então, um bom trabalho de inclusão é exatamente isso. Você vai acompanhar até um ano esse grupo que você colocou, com essas ferramentas de gestores e PCD, a gente vai alinhando, afirmando e fica tudo redondinho. Carlos, eu vou interromper, porque se a Rose me permitir também, né? Porque a gente já estendeu bastante o nosso tempo, a gente tem um compromisso com as pessoas de que ficaríamos durante 1 hora aqui, embora eu estou vendo que muita gente tem entrado nesse horário, acho até que a gente precisaria repensar um pouco a respeito do nosso horário aqui dessa live, mas assim, eu vou encerrar o nosso bate-papo de hoje, né? Quero te agradecer muito por se dispor
a estar aqui essa noite compartilhando seus conhecimentos sobre algo que eu acho tão relevante para todos nós, profissionais da saúde, né? Vou te pedir, se você puder, não for demais para você, listar para a gente quais são as deficiências, se você puder passar isso para mim, e se alguém quiser essa informação, eu posso compartilhar essa informação. Sem problema. A gente tem tudo no site. Que eu site? Posso passar. Eu quero, no seu site. No meu site, ó, ihpsi.com.br. Espera aí que eu vou escrever aqui. Vamos Como lá. é? NH... IHPSI, psicólogo, ihpsi.com.br. ihpsi.com.br. Tá tudo explicado e pode mandar e-mail para mim também, que é carlos@ihpsi.com.br. Bacana, Carlos. Né? Olha, super obrigada. Né? Espero que eu contar outra vez com você em outras ocasiões para falarmos de outras coisas interessantes. Com certeza. Você tem uma bagagem bastante rica aí. Queria falar alguma coisa, Rose? Sim, quero agradecer e Obrigado, nós vamos conversar ainda, né, Carlos? Vamos para Santos aí, vamos fazer a ponte em Santos aí. Esse Portela aqui que está aparecendo aqui é o Portela? É o nosso amigo Portela, Nossa, um abraço, Portela. Nossa, quanto tempo, hein? Portela está em Santa Fé do Sul, tá longe, mas tá dando uma... Muito legal. Muita gente conhecida, muito legal. Muito obrigada, viu, Jorge? Muito obrigada, foi muito legal. Obrigado a vocês, foi um prazer e até uma próxima. Vamos para conversar aí, minha gente. Antes de me despedir, eu vou só contar para quem está aqui conosco que a nossa próxima live será dia 11 de julho, com a doutora Patrícia Magário, e ela vai falar sobre um tema também muito importante chamado comprometimento cognitivo leve. O que é isso, né? Hoje a CCL. E que dia 15 de julho, né, nós teremos um curso de férias sobre testes projetivos e contamos com a participação e divulgação de vocês. Então, acho que é melhor a gente encerrar, então, a noite de hoje, né? Dessa maneira. Foi um prazer gigante e espero que todos tenham uma ótima semana. Né? Boa noite, minha gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.